Amados, a paz do Senhor. Glória a Deus. Por favor, Apocalipse 6. Apocalipse 6. No primeiro dia falamos sobre o capítulo 1. No segundo dia, o capítulo 1 é Cristo glorificado, a sua descida ao mundo dos mortos. No segundo dia falamos sobre a igreja, estudamos sobre as 7 igrejas da Ásia, aquele contexto cerimonial. Falamos sobre a estrutura do trono do Pai, falamos sobre o capítulo 5, entendemos que o livro é para a igreja, é um quebra-cabeça, e as 3 dimensões que João visita. Ontem falamos sobre o arrebatamento da igreja antes da manifestação do anticristo. Refutamos aquela falácia da cronologia, tem uma linguagem técnica para isso, né? A falácia da cronologia que os pós-tribulacionistas usam para justificar que o sofrimento da igreja primitiva, o sofrimento da igreja primitiva justifica que os crentes eles vão passar pela grande tribulação, que não tem nada, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu preciso que vocês considerem isso aqui e entendam. A perseguição que a igreja primitiva sofreu é uma perseguição local. A grande tribulação que há de vir é o juízo de Deus sobre os pecadores, tá? Então é uma ira judicial. Essa é a palavra correta. É sobre todo o mundo. É sobre todo o mundo. Então essa ideia da falácia do argumento cronológico do pós-tribulacionismo cai por terra, porque a igreja sofreu naquele local. E se vocês olharem na latitude norte, a janela 10/40, e eu fiquei todo esse tempo em Vitória do Espírito Santo, porque a igreja trabalha exclusivamente com a latitude norte, com a janela 10/40, os crentes lá estão sofrendo. Quando se trata da ira de Deus, a grande tribulação, está falando da ira judicial de Deus sobre os homens pecadores. Então, é sobre todo mundo. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É fácil, né? É fácil demais. A gente é quem complica tudo. Ou alguns homens, né? O nome disso chama-se letras tortas. Viu? Letras tortas, literalmente. Letras tortas. Eles estão entortando as letras para dificultar. É a mesma coisa de falar sobre o espinho na carne de Paulo. Já está escrito no capítulo 12 que o espinho na carne de Paulo era de ordem espiritual. E foi por conta das visões que Deus deu ao profeta. Ele viu o terceiro céu e, para não se gloriar, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. Então não é mulher atribulada, Paulo não era gay, nada disso. Não era cegueira, nada, porque tem gente que diz que Paulo era gay. Paulo era casado com a filha do chefe do Sinédrio. E quando ele se converteu, é da cultura do Oriente. O pai tomou a filha de volta e Paulo seguiu a sua vida sozinho. Por isso que ele falou tão bem a respeito de casamento, marido, mulher, etc. Ok? Então, é de ordem espiritual. Então, já pensou eu aqui falando do Apocalipse e Paulo sentado aí? Paulo disse assim, cara, você não sabe de nada, velho. Eu fui lá no terceiro céu, eu vi tudo. Então, para ele não se gloriar, Deus permitiu que esse mensageiro de Satanás, que era uma opressão que Paulo se sentia vazio, longe de Deus. E por conta disso, ele orou por 3 vezes e Deus disse, Paulo, não adianta, a minha graça te basta, eu não quero te perder. É por causa disso. Não tem nada de outra coisa a não ser esse espírito, e que o espinho na carne é de ordem espiritual. Então, depois falamos sobre o capítulo, falamos sobre o arrebatamento da igreja, um pouco sobre o tribunal de Cristo. Quem não estava aqui esses dias, levanta a mão. Ô, irmãos, tem alguma apostila ali, ó? Pega uma apostila, é $20 para fazer uma dessa aqui. Quanto foi que cobraram lá, pastor? $300 e tantos para fazer. Não deixa eu voltar com aquilo para casa, não. $20 não tem pobreza, não me enriquece. Pode pagar ali com Bolsa Família, o QR Code, auxílio emergencial. Ali, ó, ajuda ali. Então, na apostila tem tudo sobre o tribunal de Cristo.
Nós vamos aqui falar, irmãos, a aula de hoje é sobre o anticristo. Nós vamos falar sobre o anticristo. E eu preciso ser, assim, eu preciso ser um pouco rápido, porque por conta do tempo. Então, se você não entender, você me pergunta, tá bom? Nós vamos ler o capítulo 6, versículos de número 1 e 2. Capítulo 6, versículos de número 1 e 2. Eu pediria a nossa querida Kélvia, eu anotei o nome dela aqui, para não me esquecer, para projetar, por favor, o capítulo 6, versículos 1 e 2. Vamos dividir isso aqui em 2 aulas, para no sábado a gente falar sobre a batalha do Armagedon, pastor, e o milênio, e falamos sobre o juízo final e o estado eterno. Eu falei para vocês que a gente seguia uma ordem cronológica. Pastor, seu povo está animado, todo mundo veio hoje, os mesmos. Alguém não estava aqui ontem? Não, só aquela irmã ali, tem uma bem-aventurada que está ali entre nós. 6, 1 e 2, vocês podem ler? 1, 2, 3. Quando vi o cordeiro abrir um dos 7 selos e ouvi um dos 7 selos dizendo... Ok. Volta lá, Kélvia, volta, Kélvia. 1. Vi quando o cordeiro juntos abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo... Quem são os 4 seres viventes? Os querubins, que estão no capítulo 4. Eles falam, um deles fala dizendo, como se fosse voz de trovão. Vem, João. 2. Vi então, e eis um cavalo branco e o cavaleiro com um arco. Para vencer. A página da apostila, para quem tem, esse assunto é muito importante, gente. Não se esqueça. Eu até disse um dia, tem crente que diz, pastor, por que estudar o Apocalipse? É porque é um livro para a igreja, é para a gente se situar a respeito do que está acontecendo. Vai na página de número 12, página 13. Eu não gosto muito do número 13, não. 12 mais 1. 12 mais 1, viu? 12 mais 1. Aqui está a manifestação do homem do pecado. A igreja será retirada de forma brusca e sobrenatural por ocasião do arrebatamento da igreja. Como é seu nome, meu irmão? O senhor ali Vander, viu, Vander? Aqui a manifestação do homem do pecado. O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 não é Cristo. Não é Cristo. O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 é o anticristo. Alguns defendem ser o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6, Jesus, mas é preciso que você observe, esse cavaleiro aqui do cavalo branco do capítulo de número 6, ele está na terra, não é Jesus. Ele não tem uma coroa, ele recebe uma coroa. Ele tem um arco em sua mão, e tanto Zacarias como Ezequiel, Deus diz que vai destruir o arco da mão desse cavaleiro. Então, esse cavaleiro não é Jesus Cristo. Eu vi até um certo escatólogo falando sobre esse cavaleiro, e quando ele se referiu ao arco, que é uma arma de distância, ele disse que ali é Jesus que já atirou as flechas no inimigo. Não tem nada a ver, porque em Zacarias e em Ezequiel está escrito que Deus vai tomar o arco da mão desse cavaleiro. Bom, aqui tem alguns adjetivos com relação a esse cavaleiro. Ele é a ponta pequena, os textos estão aqui, o rei feroz de cara, tá? Se você não entendeu, pergunta. Homem violento, angustiador, está aqui. Aqui abre-se um primeiro selo, observe que é Jesus quem abre o primeiro selo, assim como os demais selos, porque ele é o único moralmente digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. Ele é o único moralmente digno. Então, ele que tem o poder, toda a autoridade e poder sobre todas as coisas, não é necessário ele abrir o selo para que ele mesmo entre em cena, ok? Então, ele abre o primeiro selo para que este cavaleiro do cavalo branco entre em cena. Nós não vamos nos ater aqui, irmãos, aos cavaleiros, o vermelho, o branco e o esverdeado, porque não é amarelo, tá? Não é white horse, é white horse, é red horse, é black horse, e não é yellow horse, é pale horse,
tá? Então, o cavalo não é amarelo, é esverdeado, que vem de um grego chamado chloros, e essa palavra existe em alguns textos do Evangelho. Erva verde, não causará dano à erva verde, está escrito no Apocalipse. Nós não vamos aqui falar sobre os cavaleiros, porque senão a gente teria que ficar aqui preso a esses cavaleiros. E essas coisas triviais, como selos, trombetas, taças, eu acho trivial. A gente aqui está falando mais a parte estrutural. Porque se for falar só sobre os cavaleiros aqui, nós vamos passar a 1h20 que eu tenho só falando dos cavaleiros. Então a gente vai eliminar isso aqui. Porque os próximos cavalos, o vermelho, o preto e o amarelo, como está na nossa tradução, esses cavalos com esses cavaleiros, são demônios que virão, e está descrito aqui tudo o que acontecerá após a passagem de cada cavalo, de cada respectivo cavalo. Nós vamos aqui nos centralizar, pastor, no cavalo branco e o seu cavaleiro, que é a pessoa do anticristo. Então, Jesus dá legalidade para que o anticristo entre em cena. Um dos 4 animais diz: vem ver. E João diz: e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Não é que o anticristo venha montado num cavalo. Ele não vem montado em cavalo. Cavalo aqui é força. Ele vem em força. Tá? Pois não? Pois não? Como é teu nome? Ó, Miguel está aqui. Não, eu não gosto de escatologia de jornal, nem tampouco de sensacionalismo. Para mim isso é horrível para escatólogos que são responsáveis com aquilo que recebeu de Deus, entendeu? Eu não acho isso adequado. Para mim eles são irresponsáveis. Mas com relação à sua pergunta, eu não posso tirar isso de pauta, porque se você já viu um vídeo da inauguração do túnel de São Gotardo? Você já assistiu? Tem 18 minutos. Depois você procura inauguração do túnel de São Gotardo. Você assiste esse vídeo. Esse vídeo é um sistema contra Deus. Depois que você assistir, você me diz o que foi que você achou desse vídeo. Inauguração do túnel de São Gotardo. A Olimpíada na França. O cavaleiro do cavalo branco. O leopardo em frente à sede da ONU, lá em Manhattan. O cavalo branco e o seu cavaleiro na Copa do Catar. Não, são as instituições. Satanás tem seus empreendimentos puramente humanos em música, arte, filosofia, ciência, e ele tem um sistema que comanda os seus desejos aqui na terra. E esse comando, eu estou olhando por entre os braços, o braço de vocês dois aqui. Esse comando está por instituições políticas, como ONU, Unesco, que é contra tudo que se chama Deus ou se adora, principalmente a cultura judaico-cristã. Então, isso para mim é relevante. É o mundo de forma escancarada e declarada, dizendo que estão esperando o homem do pecado, o anticristo. Pois, isso mesmo, pastor. Pois não, irmã Carla? Isso mesmo. Que tem a pedra, tem a rocha, tem Bafomé, tem tudo isso, ok? Isso, diabólico, a Angela Merkel e companhia, tá bom? Estamos indo bem, amados? Então, o anticristo não vem montado num cavalo. O cavalo aqui representa força. Mas o cavalo é branco, pastor, porque aqui representa a religião. O anticristo tem uma religião. Repete após mim. O anticristo é religioso. Ele tem uma religião. Além dele ter, ele vinha em força, o cavalo representa a religião, representa uma falsa paz que é implantada por esse homem religioso. E você observa que ele tem um arco. O arco é uma arma de longa distância, representando o seu alcance no mundo. Uma vez que o anticristo, ele tem 3 pontos básicos no seu governo. Quantos pontos básicos? Repete após mim. Um governo mundial único, uma moeda mundial única e um controle social mundial único. Então é um governo mundial único, uma moeda mundial única. Na China praticamente já não tem mais dinheiro assim, tá?
em espécie, vai ser tudo moeda digital. Um governo mundial único, uma moeda mundial única e um controle social mundial único, ok? Então ele recebe um arco falando do seu alcance, ele não tem uma coroa, ele recebe uma coroa. Isso significa que ele terá autoridade. Se você for para o capítulo 13, verso 1, nós vamos sempre ao 13 e ao 17, tá? Na nossa apostila, não tem como a gente falar sobre tudo aqui, eu vou construir aqui um pensamento lógico, sem super complicação, tá? E também sem complicação, muito menos super complicação, para que a gente entenda com facilidade o que João está falando aqui. Lembre-se, em Daniel 7 existe um homem, em Daniel 7 existe um homem, em Apocalipse 13, um sistema. O Apocalipse 13 é o sistema do anticristo. E em Apocalipse 17, um homem e um sistema. O capítulo 17 é um dos capítulos mais difíceis da Bíblia. É um homem e um sistema. É uma confederação liderada pelo anticristo. Ok? Se a gente for lá para a página, é Apocalipse 13, versículo 1. A página da nossa apostila é a página de número 21. Se a gente for para Apocalipse 13, versículo 1, leiamos todos, 1, 2, 3. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 7 diademas. e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Volte o 13, versículo 1. Volte o 13, versículo 1, por favor. Preste atenção nos detalhes, porque o segredo da Bíblia está nos detalhes que ela apresenta em cada texto. Vi emergir do mar. Aqui está uma senha. Mar, aqui não é um mar literal. Aqui se representa povos, nações, multidões e línguas. Vai em Apocalipse 17, versículo de número 1. Por favor, Kélvia. 17, verso 1. João está dizendo que em visões de Deus, ele viu subir do mar, do meio de um povo, de uma nação, uma besta. Olha o que diz o 17:1. Veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que é a falsa religião, que se acha sentada sobre muitas águas. João não entendeu essa visão, mas o anjo explica a ele o que é essa visão. 17, versículo 15, Kélvia, por favor. Olha o que diz o versículo 15 do 17. O anjo diz para João: as águas, falou-me ainda, as águas que viste, por favor leiam, as águas que viste, onde a meretriz estará sentada, são povos e nações e línguas. Isso significa que o mar que João vê no capítulo 13, versículo 1, 13:1, representa povos, nações e multidões e línguas. João viu subir do mar, capítulo 13, versículo 1. João viu subir do mar, do meio de um povo, de uma língua. É um homem, gente, é um homem. O anticristo é um homem que vem em carne. Ele viu subir do meio de um povo, de uma nação, um homem. Ele é chamado aqui de besta, porque ele é violento, tá? Ele é um ser bestial. Ele tem 7 chifres e ele tem 10 chifres. Esses 10 chifres aqui representam 10 nações que se aliarão a ele. 17, versículo 12 de Apocalipse. Por favor, 17, 12. Você está vendo que Apocalipse é um quebra-cabeça. Você não consegue entender um texto, uma fala, sem examinar outro texto. Leiam comigo, 1, 2, 3. Os 10 chifres que viste são reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta, durante 1 hora. Então você percebe que os 10 chifres são 10 nações bélicas que se aliarão a ele. Quais nações, pastor? Isso é encabeçado com certeza pelo Irã, ok? Porque se você ler Ezequiel 38, 39, que tem uma problemática aqui, que eu não consigo ver problemática, e não se encaixa Ezequiel 38 e 39 em Apocalipse 20, verso 7, lá o Gog e Magog. Ezequiel 38 e 39, para mim, sem sombras de dúvidas, é Apocalipse capítulo 19, o primeiro Gog, que é chamado de Batalha do Armagedon. Não se encaixa Ezequiel 38 e 39 em lugar nenhum após Apocalipse capítulo 19, senão no próprio capítulo 19, que é a Batalha do Armagedon. E ele diz assim, os 10 chifres são 10 reis. Volte para Apocalipse 13. Então, o anticristo, ele vem em força, que é o cavalo, ele
religioso, ele terá um alcance mundial, ele terá autoridade política, que é a coroa, ele é um homem que vem do meio de um povo, de uma nação, ele é bestial, ele é violento, porque o seu governo é autoritário, tá? Ele tem 10 chifres, que são 10 nações bélicas que se aliarão a ele. E Irã, com certeza, encabeça esta lista, junto com países do norte da África, China, Coreia do Norte e por aí vai. As 7 cabeças representam inteligência, astúcia, ele é astuto, sagaz. E sobre os chifres, 10 diademas. Vocês sabem que diadema é uma meia coroa, é um distintivo real. Então, ele terá autoridade sobre essas 10 nações que se aliarão a ele. E um detalhe, outro detalhe, tá? Além de ele subir do mar, que é um homem, ele tem 10 chifres, que é outro detalhe, 7 cabeças também, os 10 diademas também. Mas aqui, ó, outro detalhe, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Por que ele tem nomes de blasfêmia? Porque o anticristo não virá em nome de Deus. Esquece essa ideia de que o anticristo virá em nome de Deus. Eu venho em nome de Elohim, eu venho em nome do Eterno. Não vem. Jesus disse, João 5,43, Jesus disse que o anticristo virá em seu próprio nome, e ele vem blasfemando contra Deus. E eu vou te provar nos textos. 5,43 de João. Leiam todos, 1, 2, 3. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Por que os judeus farão um pacto com o anticristo? Põe Daniel 9,27, Kélvia, por favor, querida. 9,27. Por que Israel fará um pacto com o anticristo? Amados, é simples, não é como a nação de Israel. Por favor, entendam, não é como a nação de Israel. É como a ala ortodoxa religiosa de Jerusalém. O que Jerusalém tem? Um primeiro-ministro. Porque a forma de governo do anticristo é parlamentarismo. A forma de governo de Israel é parlamentarismo, porque tem um primeiro-ministro. Essa ala ortodoxa está intimamente ligada ao parlamentarismo. E o que envolve dentro desse contexto imediato? O templo, gente, o templo. Os judeus querem o templo. Repete após mim, os judeus querem o templo. O templo que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. O templo nunca mais foi erguido. No século 6, o califa construiu a mesquita de Omar no lugar do templo. Eu pediria que você projetasse a imagem da cidade de Jerusalém após a gente ler o texto. Olha aqui, Daniel 9,27 é o pacto do anticristo com a nação de Israel. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Quantos dias tem uma semana? 7 dias. Significa 7 anos, que é uma semana de anos. Na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio depois, fará cessar o sacrifício. Eu vou te explicar o que é que acontece para Israel quebrar o pacto depois de 3 anos e meio. Então o anticristo é quem, no meu ponto de vista, é quem vai viabilizar o meio de Israel ter o monte do templo para construir o terceiro templo. Porque eles têm tudo, irmãos. Israel tem tudo. Pode projetar a imagem da cidade de Jerusalém. Pode projetar. Você está vendo aqui a cidade de Jerusalém, não está? A primeira coisa que você coloca os olhos aqui quando você vê a foto de Jerusalém é o quê? A mesquita de Omar. Isso aqui, ó, custou 6 vezes o PIB da Arábia Saudita para construir isso aqui. Isso aqui é sagrado. Isso aqui é o terceiro lugar mais importante para o mundo muçulmano. Primeiro é Meca, depois Medina e depois é esta mesquita de Omar, chamado de mesquita distante. Ao lado está o Muro das Lamentações, onde os judeus choram, e eles estão chorando, pedindo o templo de volta, porque eles têm tudo do templo, tudo pré-moldado. É só eles terem o local do templo para eles reconstruir, para construir o terceiro templo. Então eles têm o altar dos holocaustos, tem a bacia. Projeta para mim aí, Bartolomeu, como é o nome dele? Leandro. Viu, Leandro? Projeta para mim, Leandro, o castiçal de ouro. O castiçal de ouro, Leandro. Olha, esse castiçal aqui é dentro das medidas exatas de Êxodo capítulo 25. Na época que ele foi, na época que construíram, que fizeram
esse castiçal custou cerca de 12 milhões em reais. 12 milhões de reais para fazer dentro das... Ele está dentro de um altar à prova de balas, tá vendo? Então eles têm, olha, eles têm altar dos holocaustos, eles têm a bacia, mesa dos pães, castiçal de ouro, altar do incenso. Eles só não têm a arca, porque a arca é Cristo quando vir, que vai reinar a partir no milênio, a partir de Jerusalém. Então o que eles não têm? Eles não têm o monte do templo. Por favor, Leandro, coloca para mim aquele jornal. Eu tenho um mensageiro da paz aqui, eu fotografei, mandei para ele projetar aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, levitas se preparam para oficiar no templo a ser construído. Essa escola aqui de levitas existem desde... Se você puder tirar uma foto disso aqui do telão, vai ficar bonito depois para eu colocar lá no meu Instagram. Aí vocês vão lá e comentam. Pode comentar que não prestou, eu apago os comentários de boa, viu? Tira uma foto aqui, quem tem um... Isso, olha lá, o Vander. Obrigado, Vander. Deita o celular também, Vander. Depois eu vou te dar meu WhatsApp para tu tirar, viu? Para tu mandar para mim. Então, desde 1967, desde 1900 e quanto? 67, que Israel tem uma escola de levitas, tem uma escola sacerdotal, meus irmãos, uma escola sacerdotal, desde 1967, porque os judeus, eu tenho um ciúme tão grande desse jornal, porque é raro você achar outro jornal que fale sobre esse episódio, porque ele é datado, depois eu te passo a data, é de tempo já esse jornal, mas eu tenho. Põe a outra foto dele aí, à frente do jornal, a matéria, olha aqui a matéria. Levitas se preparam para reiniciar os sacrifícios. Os judeus estão aguardando o monte do templo para construir o terceiro templo. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Porque para eles, Jesus nunca veio. Se escrever uma coisa, a Bíblia diz que os filhos deste mundo, que a gente chama filho das trevas, são mais prudentes que os filhos da luz. Quem são os filhos da luz? Eu já vou responder. Os filhos da luz não somos nós. Nós somos os filhos desse mundo, que é chamados de filhos das trevas. Os filhos da luz é o povo judeu. Porque veio para o que eram seus e os seus não receberam. Nós somos os filhos deste mundo e mais prudentes porque reconhecemos como Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Às vezes aí interpreta muita coisa errada. É a mesma coisa do ladrão de João 10, né? Quem é o ladrão de João 10? É o diabo, não é? É o falso pastor, é o mercenário. Esse dia alguém me perguntou e eu respondi no meu Instagram. O meu irmão foi lá e disse assim: esse pastor é advogado do diabo. Não é, Jesus não está falando de Satanás ali. Jesus está falando do falso pastor. Engraçado, né? A gente está explicando, ensinando e a pessoa insiste naquilo, entendeu? Então aqui está, desde 1967. Porque o judeu é o povo mais inteligente da terra. Eles guardaram codificado, irmã Sara, os nomes dos levitas para não perder a linhagem sacerdotal. E esses meninos estão treinando, é o ofício, quando eles completarem 30 anos, eles oficiarem de verdade, caso o templo já esteja de volta. Ele já tem até a novilha vermelha, que foi desenvolvida aqui nos Estados Unidos, levou-se para lá, e lá tem várias que está passando por teste, né? Todo dia passa por teste. Se tiver um pelo branco, um pelo preto ou de outra cor, não é a novilha ruiva de Números capítulo 19, porque a novilha vermelha será queimada no altar dos holocaustos, porque a sua cinza tem uma utilidade. Eu não tenho tempo para falar aqui muito sobre isso, tá? Mas o bom é que o altar esteja aceso, viu? O altar esteja aceso. Tem alguém que tem fogo no altar que dá um grito de aleluia para Deus. Glória a Deus. Então o anticristo vai fazer um pacto com a nação de Israel, com a ala ortodoxa, por causa do monte do templo. Eles querem o monte do templo para construir o terceiro templo. Pastor, por que você diz que o anticristo vem em nome de blasfêmia? Põe para mim, capítulo 13, verso de número 6. Kélvia. Põe para mim Apocalipse 13, versículo de número 6. Novilha bonita, hein? Dá até um churrasco bom, hein? Glória. Deus fez aqui para a gente comer mesmo. O cara postou esse dia que a vaca estava chorando quando estava na fila. Não está chorando nada, irmão. Morreu aqui, acabou. Tá?
E abriu a boca em blasfêmia. Leiam comigo, 1, 2, 3. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar. Ô pastor, não fale nada não, tá? O senhor não está fora daqui agora. O senhor fica de fora. Eu quero que você... Onde que nesse texto aqui a igreja está no céu? Olha o texto. E abriu a boca em blasfêmia contra... Para lhe difamar, que é blasfemar o nome, e difamar o a saber, os que habitam no céu. Onde que está a igreja? A igreja é os que habitam no céu. A igreja já foi arrebatada, a igreja está lá. O anticristo ficará furioso com o traslado dos salvos. Porque a igreja vai ser retirada daqui. Jesus vai levar a igreja, irmãos. Eu vou gritar aqui, tá? Jesus vai levar a igreja. Não se esquecendo que ele pode vir na nossa individualidade. Ele pode vir para mim esta noite, amanhã, pode vir para você, pode vir para alguém. Você precisa estar preparado. Hoje, quando eu estava indo ali comprar um negócio para a irmã Helenice, eu passei num cemitério ali, eu entrei no cemitério, eu fiz um vídeo e vou publicar amanhã. Aqui está o final do preto, do branco, do rico, do pobre, do sábio, do indouto, do ignorante, do altivo, do prepotente. É aqui, das estrelas, daqueles que são idolatrados. Mas o problema não é aqui. O problema é a alma, para onde ela foi. Se foi para o céu ou se foi para o mundo dos mortos. Esse é o problema. E Jesus nos comprou com o seu sangue precioso. Glória a Deus. Fale pelo menos para 10 pessoas aí. Eu quero ver você na glória. Fala para alguém. O nosso lugar é o céu. Cristo, se não existisse céu, ninguém estaria aqui. Se não existisse céu nem inferno, ninguém estaria aqui. Ninguém. Se a gente soubesse, se fosse verdade, que não é verdade, a gente morrendo, acabou-se, ninguém estaria servindo a Deus. A gente estava no mundão afora aí, ó, tomando pinga, comendo cachaça. Era isso que a gente estava fazendo. Mas a gente está aqui por prazer em servi-lo, reconhecendo o seu poderio, o seu senhorio. O mundo acha que a gente está aqui porque o pastor fez uma lavagem cerebral em nós. Mas não é verdade. Nós estamos aqui porque nós queremos estar aqui. Porque nós o adoramos. E nós reconhecemos o seu senhorio e o seu poderio. E você diz glória ao nome de Jesus. Porque ele merece toda a honra, toda a glória. Então o anticristo blasfemará contra Deus. É por conta da blasfêmia contra Deus. Porque o anticristo ele vai querer mudar. Fazer uma mudança. Põe para mim, que eu via Daniel 7, versículo de número 25. Eu estou de mal com o relógio aqui, gente. Estou brigando com o relógio. Sim. A blasfêmia não se configura apenas palavrões. A blasfêmia se traduz por tudo aquilo que é contrário à santidade de Deus. Isso é configurado blasfêmia. Porque a gente fica logo pensando que ele vai xingar Deus, não é? É que de alguma forma, tecnicamente, é também. E isso é uma blasfêmia contra Deus. Isso, contra a verdade de Deus. Isso aí, pastor. Olha só o que ele fala. Daniel 7, 25, que está escrito. Eu tive até um debate. Tem um debate meu com o César Cavalcante sobre quem são os santos do Antigo Testamento. Santos aqui, irmão, não é a igreja, por favor. Por favor, pastor Wagner. Please, God. Please, pastor. Os santos aqui não é. Tudo que Deus fala para Daniel é o teu povo. Quem é o povo de Daniel? Judeu. Tua santa cidade. É Everett? Não é. É Jerusalém. Por favor. Os santos aqui são os judeus. Os escolhidos de Mateus 24, os judeus. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os... Pastor, o anticristo vai mudar os tempos e a lei. Ele vai tentar mudar. O verbo hebraico aqui é que ele vai fazer um jeito, uma tentativa de mudar os tempos e a lei. Mudar o quê? O dia da adoração. O dia da adoração do anticristo não é o dia que os judeus sacrificam o sábado, é outro dia. E ele vai cuidar em mudar também o quê? A lei. Que lei, pastor? A lei que rege o templo.
os sacrifícios. É por isso que isso é configurado a abominação desoladora. Memoriza isso aqui. E Israel vai quebrar o pacto com ele. Veja o capítulo de número 2, versículo de número 9 de 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses 2, versículo 6, é o 6. 2 Tessalonicenses 2, versículo 6. Depois a gente volta no 25, porque se fala de um tempo, tempos, e metade de um tempo. Ou seja, um tempo, um ano, tempos, no plural, 2 anos, 2 com 1, 3, e metade de um tempo, 6 meses. Que aí são os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Porque o pacto foi quebrado. Porque ele vai querer mudar o dia da adoração, dos sacrifícios, e ele vai dizer assim, ó, a lei que rege o templo agora é comigo. Sabe? Por que ele vai querer fazer isso? Por conta disso aqui, ó. Ó, versículo, vai pro próximo, é o 9 mesmo, é o 9. Vai mais, vamos lá? Ora, o 9, ora aparecendo da segunda ficar sarau com todo poder e sinais e prodígios. Não, volta, vai no 4, no 4. Gente, eu tô esquecendo das coisas, hein? Glória a Deus. O 4, vamos lá, o 4, 2, 4, 2 versículo 4, 2 versículo 4, aqui, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se. Na tradução King James de 1609, fala com precisão. Eu vou ler aqui o que na King James fala com precisão, nessa versão, ok? Olha o que o King James fala sobre o anticristo. Deixa eu achar aqui, rapidamente, para eu ler para vocês. Ele fala com precisão a respeito do anticristo, que vai se assentar no trono de Deus. Ele chama isso aqui de a ala principal do templo. Mas será possível que eu... Não, eu não estou com com a página... Não estou mesmo. Achei aqui, ó. Achei. Esse governante, pois, com sagacidade... firmará com muitos um pacto que durará 1 semana, mas na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício. Olha só, o fim do sacrifício e das ofertas, por conta do seu tempo e da lei que ele vai tentar retirar. E em uma das principais alas do templo será colocado o sacrilégio terrível, porque o falso profeta, ô Kélvia, vai lá em Apocalipse 13, vai no versículo de número 14, e depois você vai voltar em 2 Tessalonicenses 2, 4. Estamos indo bem? Se não entendeu, ok? Olha só, o 12. E exerce toda a autoridade. Vai para o próximo, 13, 13, vai para o 13, 14, 13. Não é Kélvia que está hoje aí não, né? 13, estou brincando. O 14, vai lá, seduz, aqui é o falso profeta. O falso profeta vai ter uma função, a gente já fala dele. O falso profeta tem a função de trabalhar para fazer com que a terra adore o anticristo. E o anticristo vai morrer, tá? Tem uma pseudo-morte do anticristo, eu vou falar sobre isso amanhã. E ele vai ressuscitar, porque tudo gira em torno de uma paródia, eu vou te mostrar isso. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Essa imagem é que será colocada dentro do santíssimo do templo, porque não tem a arca. A arca desapareceu por ocasião da terceira incursão de Nabucodonosor a Jerusalém. A arca desapareceu. A arca é Cristo que vai entrar no Santíssimo, mas o anticristo vai querer que a sua imagem seja colocada dentro do Santíssimo. É por isso que Israel quebra o pacto, porque ele vai tentar mudar o dia da adoração e a lei que rege os sacrifícios do templo. Israel diz aqui, isso aqui é abominável. Uma imagem que não seja a arca dentro do Santíssimo, não pode. É por isso que o pacto será quebrado, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Olha aqui a morte do anticristo, sua ressurreição, que o povo está falando sobre o Papa. Amanhã eu devo explicar sobre isso. Volte em 2 Tessalonicenses 2, verso 4, onde estava. 2:4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se.
no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Quem é o anticristo, meus irmãos? O filho mais importante de Satanás. E por que você diz que gira tudo em torno de uma paródia, pastor? É, tudo em torno de uma paródia. O que é uma paródia? Recriação de uma história. É Satanás. Por favor, pastor. Então quer dizer que finalmente ele vai conseguir sentar no trono. Na verdade, não é bem no trono. Mas ele vai dar um jeito de sentar no trono. De entrar no Santíssimo Lugar. Teimoso ele, hein? Porque ele veio de onde? Do Monte Santo de Deus. Pois é. E Jesus veio de onde? Ele caiu porque queria se assentar. Sim. E vai dar um jeito, pois eu vou sentar e tal. Sentar. Nem que seja com os loucos lá. Porque, por exemplo, a Isaías 14 só entende como eu, que é um texto de dupla referência. Sim. As características de texto de Ezequiel 28 e Isaías 14 não podem ser atribuídas ao humano. É claro que ao mesmo tempo está falando de Nabucodonosor, Claro, no caso, claro. Isaías 14 e Mas Etibá, uma referência a ele. no 28, é uma inferência a Lúcifer, por várias razões. Então, eu não sei porque que tem gente que dificulta isso. Tá? Então, o seguinte, ele sempre quis, os pecados de Lúcifer, ele queria ser igual a Deus. Pega o microfone. Queria ser igual a Deus, governar as estrelas de Deus, que não são os astros, são os anjos, estar acima da glória de Deus e ser semelhante a Deus. E Deus o expulsou de lá. Quem enviou Jesus? Deus. Quem enviará o anticristo? O diabo, o dragão. O dragão é quem enviará. Jesus veio com quem? Com o Espírito Santo. O anticristo virá com quem? Com um falso profeta. Com um falso profeta. É uma paródia, gente. É uma paródia. Tudo gira em torno de uma paródia. Tudo gira em torno de uma paródia. E é fácil fazer isso. Só que o anticristo não se manifestará sozinho. Estamos até aqui? Gente, é 8h51. Não é possível. Esse relógio seu está errado. Acabou. Tem, né? Por favor, Kélvia, 13, verso 11. 13, versículo 11. 13, versículo 11. Apocalipse 13. Nós entendemos até aqui quem é o anticristo. Amados, a igreja não estará aqui. A igreja foi embora. É um tempo de um controle social mundial único. É um tempo de monitoramento. A internet que o mundo hoje ainda tem, 93%, se não me falha a memória, é via cabos, por baixo do mar. Tá? A próxima internet, a China está desenvolvendo agora 10G. Já desenvolveu 10G. Será via satélite, é um tempo de monitoramento. Na verdade, a guerra hoje não é por petróleo, é por informação. Isso aqui houve, ó. Isso aqui houve. O pastor falou comigo algo anteontem à noite. Aí eu cheguei em casa, fui ver, estava me apresentando aqui. Isso aqui está vivo. Nós somos robôs e a gente nem sabe. Isso aqui, ó, isso aqui não é para fazer selfie. Não é para fazer selfie. Isso aqui é para captar a íris dos seus olhos. E esse negócio aqui tá tão brabo que eu tô achando que ele tá até sabendo o que é que eu vou pensar. Ele tá conectado ao nosso cérebro. Porque tem hora que eu penso numa coisa, abro, o negócio tá aqui. Por Deus que é. Então, não será fácil. Jesus vai levar a igreja. Eu vou falar de novo. Jesus vai levar a sua igreja. E eu vou nessa caravana, Tem mais alguém que vai? Eu vou nessa caravana, Jesus vem buscar a sua igreja e é um tempo difícil. As pessoas vão fugir, você não vai levar nada. Seu dinheiro será confiscado. Se você tiver de fazer alguma coisa para Deus agora, faça. Porque Jesus vai vir, você vai ser arrebatado, tudo vai ficar aqui para o anticristo. Você não vai levar nada disso do que você tem, do que você possui. Faça as coisas para Deus agora, não deixe para amanhã. Viva o hoje, por favor, não queira viver o amanhã, porque o amanhã não nos pertence. A palavra de Deus ainda é válida para nós. Não pegue o maná para amanhã, porque eu sou o provedor, Ele é o Deus da provisão. E saiba que tudo que está na presença de Deus tem duração eterna. Então, por favor, estejam aguardando Jesus voltar hoje. Ele pode voltar hoje, sinceramente. Jesus pode voltar hoje para levar a sua igreja. E a igreja está esperando. Porque enquanto o mundo está aguardando a manifestação do homem do pecado para governar sobre eles, a igreja aguarda a bendita esperança, a esperança de um dia vir nos buscar. Dá um grito de aleluia para Jesus.
Dá um grito. Antigamente, a saudação do judeu com o outro era assim, pegava na mão do judeu, a gente tem aquela palavra maranata, não é? Mas a palavra aramaico é maran, e o outro dizia atá. Maran, Atá. atá. Sabe o que significa maran, atá? Maran, dois judeus convertidos. Aí eu chegava, maran, Atá. atá. Significa, ele estar aqui, ele voltará. Ele está aqui, mas ele voltará. Vocês entendem isso? Ele estará aqui, ele voltará para levar a igreja. E muitos, quando a igreja for embora daqui, vão procurar lugares para se estabelecer. A gente vai fugir para selvas, pastor, para escombros, para ilhas no meio do mar. É um tempo difícil, irmãos. É um tempo difícil. Sim, eu vi hoje um cara me mandou um bunker. É bunker que chama? Bunker. Eu falei pro cara assim, irmão, não tem bunker certo, pode botar ferro, os demônios entram tudo dentro do bunker. Os demônios que saem do abismo, ninguém se esconde da ira daquele que está sentado no trono. Oh, glória a Deus! Ninguém se esconde. Os homens, está escrito que os homens se esconderão nas concavidades das rochas. É os bunkers, irmão. Mas ninguém, Deus manda logo um asteroide em cima, eu quero ver. Alimento, estocar alimento, não adianta, é a ira de Deus, não há como escapar, irmã Vilma. Ó, como se a senhora não vai estar aqui? Pode ter um momento de escassez agora, entendeu? Sim, estocar alimento, etc e tal, mas não com relação à tribulação. A igreja foi levada. O anticristo vai ficar tão irado, irmão, é muito crente que vai ficar. Laodiceia vai ficar, só vai Filadélfia. Só vai Filadélfia. Como é o seu nome, Santa de Deus? Sirlene. É um tempo difícil, a gente tem que estar preparado. Não dá tempo de pedir perdão a ninguém. Não dá tempo. Para aí, Jesus, que eu preciso pedir perdão. Irmão, se você discutiu com alguém, está chateado com alguém, eu já vou pedir logo perdão ao pastor Eliseu, à pastora Ana. Eu tenho que ir embora daqui de boa, porque senão eu vou ter que... Lembra de onde caíste, arrepende, tem que voltar lá. Tem crente que sai de igreja brigado com todo mundo, vai para outra, tem que voltar e pedir perdão. Tem que sair tudo direitinho. Tomou emprestado, devolva. Comprou, pague. Está escrito, não adianta. Não vem que Jesus não negocia esses valores. É um tempo complicado. É um tempo complicado de pessoas que vão ficar aqui. E é um tempo de controle social mundial. Um controle social mundial. Por favor, Kelvia, capítulo 13, verso 11. Meu pastor, e eu falando com essa rapidez. O tempo passa. Se eu tivesse devagar, o mundo se acabava. Não é? Vamos ler 1, 2, 3. Vi ainda outra. Repete, outra. Porque tem a besta do versículo 1. Quem é ela? O anticristo. E essa besta é quem? O falso profeta. Que é o braço direito do anticristo. É o primeiro-ministro dele. É um bruxo poderosíssimo. Não tem nem Janes e Jambres. Quem já leu esse texto? Quem já leu sobre esses dois nomezinhos na Bíblia? Quem já leu? Janes e Jambres, lá em 2 Timóteo. Eles são os bruxos egípcios que reproduzia tudo que Moisés e Arão produzia no Egito. Esse bruxo aqui é o mega ultra bruxo. E pode observar, nunca foi tão escancarada a adoração a demônios como no nosso tempo. Nunca. O ano passado nós tivemos a conferência do diabo, de Satanás, aqui em Palmeiras. Eu estava aqui. Eu sou americano, Cláudia, eu estou nesse corpo apenas. Ó, quando Barack Obama ganhou, eu estava aqui. Quando foi reeleito, eu estava aqui. Quando Billy Graham morreu, eu estava aqui. Eu estou quase assim com medo do mundo se acabar com eu aqui, porque toda vez eu tenho alguma coisa aqui, entendeu? Pois é, eu estava aqui. Oi, Wander. O Papa, olha aí, Wander. Olha aí. Wander, tu é profeta, é verdade. E hoje eu recebi pergunta desse Papa hoje, hein? Foi pergunta. Todo mundo me perguntou, pastor, fala do Papa. O Papa que é o Leão 14, é o nome que ele assuma. O que é que eu faço, pastor? A pista está no Leão 13. Volta lá, estuda Leão 13, depois você volta aqui.
Ok? Beleza? Foi o que o Leão 13 fez. A não ser que ele seja um falso. Esquece o Papa, irmão, pelo amor de Deus. Que pode ser um falso profeta também, tá? Correto, pastor? Sim, pode ser. Pode ser, tá? Pode ser. O Papa pode ser um falso profeta, um bruxo extraordinário. Mas é bruxo, irmão. É bruxo. Bruxo na África levita. Bruxo na África levita. Os bruxos na África levitam. Encantam cobras. Ser missionário na África não é brinquedo, não. Não é brinquedo, não. É preciso estar cheio do Espírito Santo para ser missionário na África, em determinadas regiões. Olha esse testemunho de um amigo meu aqui, ó, rapidamente, só para você entender o peso do que eu estou falando. Eu nem programei colocar isso aqui. Se eu achar, eu vou postar aqui, eu vou colocar aqui e vocês escutem, tá? O pastor estava voltando de um lugar e eles matam, os muçulmanos lá matam. O Boko Haram mata crentes e não é pouco, não. Esse pastor, é preciso estar cheio de Deus lá, Deus te livrar. Tomara que rode, né? Vamos lá? Para ver se vai rodar. Foi exatamente assim que aconteceu, nada diferente. Estávamos vindo em viagem para levar a alimentação dos pastores e de repente uma árvore no meio da estrada. Quando nós paramos, exatamente assim, 2 homens saíram do mato, cada um com um facão e vieram em nossa direção. Naquela hora, o meu ajudante começou a chorar e ele disse: pastor, eu avisei que nós iríamos morrer. Olha só, agora estamos assaltados. E naquela hora eu pus a cabeça no volante e eu disse, fiz só uma oração: Senhor, eu não quero morrer. Quando eu disse isso, era noite, um caminhão parou atrás do meu carro, acendeu os faróis, eram faróis fortes. E aqueles 2 homens, ao ver aquilo, eles fugiram e eu, com o meu ajudante, amarramos a árvore, tiramos, aproveitando a luz do caminhão. Eu fui lá explicar ao senhor do caminhão o que tinha acontecido. E quando eu vou caminhando em direção àquele caminhão que tinha faróis altos, de repente, inexplicavelmente, o caminhão desapareceu. Aquilo era um milagre, a glória de Deus para proteger a nossa vida. Vocês acreditam nisso, irmãos? Aqui é Ismael, irmão. Aqui é Ismael, um missionário há 30 anos na África. Essas experiências são extraordinárias. Se o pastor quiser, tem um irmão dele, que também está lá na África. Ele teve uma experiência. Vamos para o Apocalipse aqui. Mas esse bruxo é um bruxo poderosíssimo. Ele emerge da terra, possui 2 chifres, parecendo cordeiro, mas tem um caráter da besta, do anticristo, como um dragão. Dragão é Satanás, é um ser mitológico. A cauda fala de serpente, as asas falam de agilidade, os pés como o urso também fala de estabilidade. Esse ser mitológico que não existe é atribuído a Satanás devido às suas características. Versículo 12, Kélvia, por favor, o próximo versículo. Exerce toda a autoridade da primeira besta, ou seja, o falso profeta exerce a autoridade. O anticristo, irmãos, ele é poderosíssimo. Ele tem o poder de Satanás. Por favor, Kélvia, deixa eu mostrar para os irmãos rapidamente. Rapidamente, eu vou dar uma pedrada naquele relógio. Rapidamente, que eu estou brincando, pastor, é só para descontrair mesmo. 13, versículo de número 2, Kélvia. 13, 2. Põe para mim, por favor, Kélvia. 13, verso de número 2. Só, a besta que vi era semelhante ao leopardo. Ele é rápido, os pés como de urso, estabilidade, boca como de leão, monarquia de Babilônia. Eu falo sobre isso amanhã. E deu-lhe o dragão, tá vendo? Quem é o dragão? Não, o dragão é Satanás. Quem é o dragão? O dragão, quem é a besta? O anticristo. O anticristo é rápido, ele é estável, ele vive dentro da monarquia de Babilônia, ou seja, o espírito dele que vem na terra trilhando uma linha tênue, é o sistema anti-Deus. E o dragão, quem é o dragão? Satanás deu o seu poder, tá vendo? O seu trono e grande poderio. A mesma coisa que Deus fez com Jesus, Satanás faz com o anticristo, que é o seu filho. Tá vendo? Então, volta lá no versículo que estava, no 13, verso de número 12. Então, o falso profeta exerce todo o poder da
primeira besta, que é o anticristo, na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem o anticristo, que é a primeira besta, cuja ferida mortal, que amanhã a gente vai falar sobre isso, cuja ferida mortal fora curada. Ok? Próximo versículo, o 13. Também opera grandes sinais. É um bruxo poderosíssimo. Se o mundo hoje é atraído para a adoração de demônios, abertura de portais, nunca eu vi a internet, gente, ela é uma bênção, mas ao mesmo tempo ela é muito perigosa, porque a internet também tem esse conteúdo diabólico. Satanás está na internet através dos seus servos. Bruxaria, voodoo, quimbanda, umbanda, satanismo, shintoísmo, ateísmo, nunca foi tão escancaradamente divulgado como no nosso tempo. Os bruxos têm milhões de seguidores, principalmente jovens. Tem um tal de Isaías no TikTok, sempre ele aparece para mim. Ele foi pastor da Evangelho Quadrangular por mais de 20 anos. Hoje ele é um bruxo. E ele faz pactos espiritualistas com Lúcifer, pactos de riqueza. Gente, é muita gente que segue esse cara, sabe? Um Vic Vanilla, quem ouviu falar no Vic Vanilla? O Vic Vanilla me processou, serva de Deus, porque eu chamei ele de Harry Potter brasileiro. Ele me processou literalmente. Eu tive que apagar o comentário no post dele. Agora ele está dizendo que é crente, foi para a Patagônia, agora está lá na Europa, porque a família veio de lá. É inteligentíssimo, tá? Apesar dos pesares, ok? Mas, gente, são milhões de jovens e adolescentes que seguem essas pessoas. Agora eu pergunto para vocês, imagina esse cara, pastor, o cara levitando, se teletransportando. Pastor, é coisa extraordinária. Não é uma coisinha, é bruxo que some, assim, um cara que some, se teletransporta, faz fogo descer do céu para enganar a humanidade, entendeu? E a humanidade vai aceitar. Aí ela vai ficar tão encantada com isso, tão encantada, que vão adorar o anticristo. Porque a função do falso profeta é fazer com que a terra adore o anticristo. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer dos céus à terra diante dos homens. Então o falso profeta, irmão, como o Espírito Santo tem a função de glorificar, não é, pastor? O Espírito Santo, já vou te ouvir. O Espírito Santo, Jesus disse assim, eu rogarei ao Pai, outro, repete após mim, outro ali não é hétero, gente, não é hétero, é alon. Significa um da mesma espécie do que eu, um igual a mim. E o Espírito Santo virá para socorrer vocês, para interceder, glória a Deus. Quando você estiver passando um momento mais difícil da sua vida, que você não tiver mais lágrimas, que você não tiver mais palavras, o Espírito Santo sai daqui, vai lá diante de Deus, sentindo literalmente as suas dores, e vai clamar a Deus por você, falando para Deus aquilo que você não consegue falar. Por isso que são gemidos inexprimíveis, que são gemidos lancinantes, aquilo que não se pode exprimir. E o Espírito Santo vai lá. É por isso que às vezes você está se sentindo no chão, acabado, derrotado, pensando chutar o pau da barraca, mas daqui a pouco você se revigora, você se levanta. Não é por causa das suas argúcias, suas habilidades puramente humanas, é porque o Espírito Santo foi diante do Pai, aleluia, e intercedeu por você. Você não está de pé, você não está de pé, a sua esposa, você não está de pé. Você não está de pé por conta do seu conhecimento, nada disso. É o Espírito Santo quem fortalece você. Glória a Deus. Se você não puder ir correndo, vá andando. Se você não puder andar, se arraste, mas não pare no caminho. Glória a Deus. Eu vou dar um conselho para vocês aqui, Você precisa ir no arrebatamento da igreja. Você precisa ir no arrebatamento. E outro conselho que eu vou dar para você. Você vai cantar, não é? Pronto, glória a Deus. Só um pouquinho para tu soltar. Isso, glória a Deus. Hoje melhorou, não tem aquele... Aleluia, estou vendo um som de uma orquestra ali. Glória a Deus. Então meus irmãos, a gente precisa ir. Nós vamos dar 3 pontinhos aqui. Amanhã a gente volta com a continuidade do falso profeta, o 666, e falaremos sobre a ferida mortal
amanhã, porque o nosso tempo findou, ok? I'm sorry, pastor. Ok? Tudo certinho. Alguém tem uma pergunta, por isso eu vou deixar aqui esse mais 6 minutos. Alguém tem uma pergunta? Por favor, a irmã Carla. Eu só ia falar sobre o Victor Danilo e o Daniel Mastral. Você acha que o Daniel Mastral foi do Cristo? Olha, eu não sei se o Daniel Mastral trouxe ele para Cristo. Eles eram amigos. Eles eram amigos. Na verdade, eu não sei o que aconteceu com o Daniel Mastral. Tem algumas informações dadas por ele que eu coaduno concordo com ele, outras já não concordo. Ele foi explícito em dizer que o Papa que viria seria tal. Mas eu concordo com algumas coisas que ele fala, como exemplo, aquele sacrifício. Ele foi um satanista de alto nível, né? Altos pactos satanistas ele fez. Então, aquela homicrômino, como é o nome? Isso, meio que tirar sangue de criança. Ele falou muito bem do Klaus, que detém a batuta do satanismo como chefe do banco. Isso, saiu. Tudo é uma jogada, é um sistema, gente. É um sistema, por favor, é um sistema comandado pelo espírito do anticristo. E ele está na terra desde que o homem pecou. Desde que o homem pecou. Sim, senhora. Olha, eu não sei. Se o suicídio for planejado, orquestrado, não acredito que... Pois é. Isso aí. Isso mesmo, as informações são estas, mas pelo fato de eu não ter conhecimento de causa, aí eu me reservo a dar alguma opinião. Ok? Pois não, querido. Sim. Não, eu não falei, eu posso falar amanhã, porque isso ocorrerá nesse período dos 3 primeiros anos e meio, que o anticristo entra em cena, faz um pacto com a nação de Israel. Nesse período dos 3 anos e meio, as 2 testemunhas estarão pregando em Jerusalém. Ok? É nesse período também que Deus levantará 144 mil judeus, que para mim não é uma unidade exata, para mim é uma unidade profética. Entendeu? Tem muita coisa aqui no meio disso tudo, dessa estrutura, que precisava ser dito, mas amanhã a gente dá uma recapitulada, tá bom? E a gente fala sobre isso. O abismo será aberto, porque, olha só, o nome disso é misericórdia. O nome disso é misericórdia. Olha a misericórdia de Deus. Hoje eu até falei para um amigo meu que fez um estudo sobre as dispensações. Aí eu falei para ele, você colocou aí que a graça e o Espírito Santo estão em todas as dispensações? Ele disse, é claro, amigo, é claro que está. A graça está. Então, a misericórdia de Deus estará dentro desse contexto quando ele abrirá o abismo. Porque para o homem experimentar os tormentos do inferno, ele precisa morrer. Aí Deus vai pegar os demônios do abismo, que são liderados por Apolion, Abaddon, e vai trazer esses demônios para a terra para atormentar os homens neste corpo, ok? E aqueles demônios ali não são helicópteros. Se você examinar tudo no grego ali, até as coroas de ouro que eles usam, isso ali significa falsos impostores. Não tem nada de helicóptero como o povo está falando aí. São demônios que virão do abismo para atormentar os homens, para que os homens se arrependam, mas os homens não irão se arrepender. Eu vou falar uma coisa para vocês. O homem não é bom. Bom é só um, que é Deus.